gente? Organizar. Tava falando de Florence, não era, gente? Da aula de Florence? Isso. Tá, alguém... tá. Ouvimos esses períodos, né? Sim, professor. E período pré-cristão, falar um pouco... Acho que paramos aqui, tá, gente? A evolução da assistência à saúde nos períodos históricos. Pessoal, então, a gente, para entrar um pouco falando sobre essas duas guerreiras aí que foram pioneiras durante guerras e guerras, tá, gente? Então, a gente precisa falar um pouco disso aqui, para ver em que teorias elas abordaram, tá? Em que momentos elas entraram, né, para o campo de batalha com o exército, tá, gente? Para poder tentar salvar o máximo de vida possível. Tá? Então, a gente tem que ver essa parte aqui, infelizmente tem que ter aqui no conteúdo, que é essa evolução da assistência à saúde. Eram evoluções, gente. Foi assim, não que houve assim uma evolução, né? O que ocorreu aí? O tratamento, né, dos enfermos, a enfermagem, gente, ela era um tratamento totalmente empírico, né? Empírico, o que é um tratamento empírico, gente? Então, as pessoas que ali trabalhavam eram práticos de enfermagem, então não via assim um embasamento científico para a enfermagem, tipo assim como hoje tem, né, graduação, tem curso técnico, mas também é embasado em uma ciência, não é à toa que eu trouxe aqui artigo para vocês, o código de ética, isso aí tudo sem embasamento em ciência. Como a enfermagem é uma ciência, hoje é considerada como uma ciência, assim como a medicina também, tá? Então, hoje sim, é embasado numa fundamentação científica, antes não era. Era um tratamento totalmente empírico, pessoal. O que era o tratamento empírico? Não tinha fundamento científico nenhum, ou seja, não tinha atualização nenhuma, tá? Então, as pessoas eram práticos de enfermagem, elas aprendiam através, realmente, a nossa profissão, gente, né? A gente aprende, infelizmente, é através da doença dos outros. É através da doença que a gente vai ter que aprender, infelizmente. Então, era um tratamento empírico. Onde se, naquela época, pessoal, não se tinha, assim, tratamento à base de medicamentos 100% como é hoje, antibiótico-terapia, radioterapia, quimioterapia. Então, não existia essas coisas. O que existia? Era o tratamento à base de medicação, remédios. Tá? Existiam as boticas daquela época, então tinha os curandeiros, né, tinha os pais de santo, né, pessoas falavam assim, tinha os pajé, tinha a Santa Casa, tinha a igreja, então que ajudava essa população aí quando tinha algum tipo de enfermidade, tá, gente? E depois que foi surgindo as boticas, né, nos cantos das esquinas, tinha as boticas que já se trabalhava, já poderia se dizer, pessoal, entre aspas, que se trabalhava com medicamentos pré-industrializados, tá bom? Quando você pega o medicamento, põe ele para desidratar e ressecar, vai fazer a apilação daquele medicamento, você está industrializando ele, né? Então ele já não vem mais daquela forma natural, como ele já vinha, era retirado da natureza, assim, a base de ervas, plantas medicinais. Então, do jeito que tirava lá, fazia o chazinho, tá? A gente fazia o chazinho, fazia lá o lambedor, a gente fazia o xarope. Então, a partir daí foi, né, esses períodos foram evoluindo cada vez mais, e até chegar a se trabalhar com medicamentos mesmo industrializados. Pode falar, meu querido. Você já está exibindo o slide? Ainda não, mas já vou colocar aqui para vocês, tá bom? Tá. Beleza? Grava a aula, meu querido, por favor. Se der também, tá bom? Aí você me responde aí. Vai dar para gravar? Gessiane? Aí a gente já vai colocar aqui, pessoal, para vocês o slide. Alguém chama a Gessiane, por favor, aí, gente, para ela tentar colocar para gravar para gente. Tá, gente? Então, como eu perdi meu arquivo... Oi? Já está gravando. Beleza, obrigado. Isso, obrigado. Tá, gente? Então, como eu perdi meu arquivo, eu achei ele de novo em PDF. Tá? Mas vai ser a aula assim mesmo, tá? Eu achei até melhor colocar em PDF. Tá, gente? Então, esses tratamentos eram tratamentos empíricos, que não tinham embasamento científico nenhum, tá? E esses períodos, cada vez mais e mais, eles foram evoluindo, tá? Olha o que diz aqui. Mais tarde, os sacerdotes adquiriam conhecimento sobre plantas medicinais e passaram a ensinar pessoas, delegando-lhes funções de enfermeiro e farmacêutico, tá? Então, quem era o sacerdote, né, gente? Gente, quem era o sacerdote, né? Eram os líderes religiosos daquela época, né? Então, eles, por
tanto tempo estar trabalhando empiricamente com prática de enfermagem, tá? Eles tinham bastante prática mesmo, então eles começavam a treinar, gente, que a demanda era muito grande, começavam a treinar essas pessoas para trabalhar com prática de enfermagem, tá? Trabalhar com prática de enfermagem. Então, cada vez mais, eles foram adquirindo, delegando essas funções de enfermeiro para as pessoas que tinham vontade de trabalhar naquela época como isso. Digamos-se de passagem, pessoal, lá na frente vocês vão ver que naquele tempo, pessoal, praticamente quase não existia enfermeira. Vocês sabiam disso, gente? Alguém sabe me dizer por quê? Já ouviram alguma vez na história da enfermagem isso? Por que que não, a sociedade civil não aceitava tanto assim uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, para trabalhar com a enfermagem? Alguém sabe me responder por quê, gente? Já teve, já ouviu falar algo tipo assim? Hein, gente? Eu ainda não ouvi, professor. Na verdade, se eu ouvi, eu não lembro. Então, mais Eu tarde, não gente. ouvi também. Certo. Então, gente, praticamente não existia mulheres, né, no campo trabalhando. Porque, vejam bem, para trabalhar com a enfermagem, teriam que ir para o campo, né, para a guerra. A gente lá no exército, naquele tempo, não tinha mulheres, né? Então, as pessoas, principalmente aquela de classe média, tá, gente? Que eram as filhas de senhores de engenho, que tinham dinheiro, não era pessoal que tinha condição, que eram os fazendeiros da época, os senhores do café. Então, praticamente, eles não aceitavam, porque geralmente, né, eles tinham assim, porque todas as filhas deles eram filhas de família, então não podia ter envolvimento com o homem. Então, por isso, muitas vezes, gente, elas eram recusadas no campo de batalha, todas as vezes, tá? Porque poderiam trazer problema para eles depois, né? Então, não poderia ter, não aceitavam enfermeira lá, porque eles tinham a mulher que fosse trabalhar como enfermeira naquela época, no exército, para trabalhar como enfermeira, eles tinham aquelas mulheres como prostituta da época, tá, gente? Como mulheres prostitutas, por isso que iriam trabalhar lá. Então, isso aí não é eu que estou falando, isso é a história da enfermagem que fala isso. Na frente a gente vai bater um papo mais legal sobre isso, vocês vão ver. Inclusive, meu Deus do céu. Inclusive, professor, hoje eu estou fazendo as minhas pesquisas para o trabalho. Eu estava lendo que na época do cristianismo, as mulheres já existiam enfermeiras, mas no caso de um óbito, elas não poderiam chegar próximo ao corpo, porque para as pessoas da igreja, eles acreditavam que elas contaminariam aquele corpo, assim, profanando aquele corpo. Então, as mulheres, as enfermeiras, elas não podiam tocar, não podiam chegar perto. Somente nessa época, homens tinham todo aquele cuidado. Isso, é assim, Dinária, né? Naquela época também, realmente, a história fala sobre isso. Isso aí é em relação à religião, gente, é cultura. Religião e cultura sempre andam casados um com o outro. Sim, e eu professor, respeito já ia muito falar isso por causa da religião e cultura, né? Só por isso, isso. justamente. Eu Os senhores vendo terão isso. Os senhores terão uma disciplina relacionada a estudos regionais. Vocês vão ver muito isso daí. Por que nós temos que trabalhar essa parte de respeito à religião do paciente? Porque, gente, isso aí é o código de ética que fala, nós temos que respeitar. Então, eu respeito muito. Cultura e religião sempre vão falar juntos, gente. Sempre vão estar lado a lado ali. Tá? Então, a igreja, né, ela profanava realmente isso. As mulheres, ela não podia realmente ter encostado. Por exemplo, a mulher, quando estava lá na fase da menstruação também, não podia estar saindo de casa naquela época, porque não podia ir no comércio comprar alguma coisa que contaminava tudo. Então, era assim, religião, ela tipo assim, tratava as mulheres naquela época, tipo assim, sei lá, né, gente, como se fosse outro tipo de ser, não como hoje, ser humano. professor, tem uma religião chamada Testemunho de Jeová, que se eles precisarem de uma transfusão de sangue, eles não vão fazer, eles vão morrer, mas não fazem, justamente por causa da religião. Realmente, é religião, pessoal, e ninguém pode obrigar eles, ninguém pode obrigar. Então, eles têm, né, eles têm uma fitinha, né, que colocam no braço, que proíbe dele aceitar a transfusão. Então, não pode, gente, não pode. Eu vi um caso, gente, num filme que eu assisti uma vez, em que a Testemunha de Jeová, né, ela não aceitou mesmo, e o filho estava morrendo. Se ele não tomasse a bolsa de sangue, ia morrer. E aí, que foi que o médico falou? Infelizmente, eu vou ter que tomar atitude além dessa mãe. A mãe queria, gente, o problema era a religião que não aceitava. Ela chorava, mas não posso aceitar porque o meu Deus, né, ele não aceita e tal. Só que
o médico falou que ia fazer isso. Aí ela disse pro médico, né, que era para ele fazer o que ele achava de melhor, mas ela não aceitava. Nesse momento, ela pediu praticamente com o olhar que ela deu para ele, para que ele pudesse fazer aquilo. Aí o médico disse, eu vou fazer. Pediu autorização do juiz, o juiz foi, assinou e deu, né, autorizando para ter a transfusão naquele rapaz dessa religião aí. Né, e curou o rapaz, ele não morreu, né? Aí depois a mãe, como ela não aceitou, ela veio agradecer o médico, né? Porque ele realmente tinha feito, não para a religião dela, mas ele fez como médico, né? Então foi bem aceito. Ele aceitou, agradeceu ele por ter feito aquilo. Mas ela nunca teria aceitado. Então, é relacionado, pessoal, à religião, cultura também. Tem pessoas que não têm religião e têm cultura. Isso daí se impregna muito daquela época para cá, gente. Até hoje, pessoal. Hoje vocês... Lembra na nossa aula passada que nós conversamos sobre isso? Falando sobre cultura aqui? Até hoje tem pessoas que acontece isso. Tem famílias que acontece isso, gente. Vocês podem ter certeza. É pouco raro. É muito... Quer dizer, é raro. É muito raro mesmo você encontrar algo desse tipo assim hoje. Né? Relacionado a essa... Como é que eu posso dizer, pessoal? Tem famílias que tentam retirar, né, a filha lá de algumas coisas, tá, pessoal? Então não pode se socializar muito. Antigamente a mulher não podia trabalhar, né? Tinha que ficar em casa, não podia trabalhar. Antigamente a mulher não podia estudar, tá? Porque não podia. Eles tinham assim, que a mulher tinha que ficar em casa cumprindo o ordem do marido. Religião, cultura também, pessoal, porque a cultura ela acompanha uma base familiar, né? Ela acompanha a família direto. E a religião ela acompanha, pessoal, gerações e gerações. Até hoje tem casos que acontecem como isso hoje, tá? Então, isso aí é a história que fala, gente. É a história que fala. Então, gente, aí eles passavam, né, a utilizar alguns papiros. Papiros são plantas medicinais, tá, gente? Inscrições, monumentos, livros de orientações políticas e religiosas. Para quê, gente? Para poder ter alguma descoberta, né? E trazer, que eles pudessem ter uma ideia de tratamento de doentes. Ou seja, antigamente tinha aquela tal de medicina alternativa de A a Z. Não sei se vocês chegaram a ver, gente, que era um livro, mais ou menos desse tamanho, e mais ou menos dessa grossura, gente. Então, ali tinha tudo. Aquele dali que os médicos da época, gente, que eles tratavam o doente. Muitas das pessoas também nem eram médicos mesmo, tá, gente? Era um estudante de medicina que ia para fora, né, para estudar medicina. E já chegava de volta quando ia passar férias com a família, já aproveitava, como naquela época tinha bastante doente, eles aproveitavam, né, os soldados e o campo de batalha, e conseguia o pessoal se engajar lá para poder pegar experiência, pegar praticidade, né? Infelizmente, com isso, como foi quando começou estudar os corpos, tá, gente? Exumação de corpo, tudo isso. Nós vimos isso daí como foi feito lá na nossa disciplina de introdução à pesquisa, lembra? Que a gente falou sobre isso, que as pessoas estudavam os corpos daqueles, por exemplo, de pessoas que não tinham, que eram tido como indigente, por exemplo. Então, não tinha, como tem hoje em dia, um comitê de ética e pesquisa que proíbe, que não pode fazer prática, assim, empírica em corpo humano. Então, tem que ter autorização do comitê de ética, quando se trata-se de saúde, quando trata-se de vida, de ser humano, né? Então, foi quando começaram, naquele tempo, a estudar, né? As pessoas morriam, traziam lá para uma celazinha pequena reservada no meio do subterrâneo e começavam a estudar aqueles corpos. Os estudantes de medicina, tá? E foi quando começou, gente, essa prática, né, de querer embasar a medicina e a enfermagem em ciência, porque viu que era preciso estudar aqueles corpos para mais vidas salvarem, tá? Então, na época do Egito, né, do Antigo Egito, eles deixavam alguns documentos sobre a medicina conhecida em sua época. Então, se era um país, pessoal, que trabalhava muito com isso, era Egito. Vocês sabem disso, viram lá na história, né? Que o Egito, ele era um país bastante rico em conhecimentos medicinais, tá, gente? E em religião também. Então, eles aplicavam muito isso daí nos povos deles. Aí, gente, as receitas médicas deviam ser tomadas acompanhadas da recitação de fórmulas religiosas, pratica-se o hipnotismo, até isso eles já trabalhavam nessa época, gente, hipnotismo, tá? A interpretação de sonhos também, né? Eu lembro lá, como diz a Bíblia, no José, né, gente, foi José? Foi José, né, gente, que interpretava sonhos do faraó, não era isso? Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Isso, então José, ele era interpretador de sonhos, isso daí, ó. A prática de hipnotismo, pessoal, vinha, ó, desde épocas e épocas antes de Cristo ainda, né? Então veio de gerações a gerações, né?
As mulheres são vistas desde a antiguidade como objeto de desejos sexuais, fazendo com que achavam que elas profanavam o corpo. Sendo assim, as mulheres como enfermeiras na atualidade são vistas como desejos carnais por muitas vezes. Eu concordo plenamente com você, minha querida. A Ednália, né, que colocou aí, concordo plenamente com vocês. Então, elas eram tidas assim, nessa época, né? Então, praticamente, não havia, assim, respeito mútuo, né, com a mulher, gente. Então, houve muito crescimento em relação aos direitos da mulher e hoje ainda tem muitos que crescer ainda, né, gente? Então, nessa época, o pessoal já praticava o hipnotismo, né, como saía já gerações a gerações aí, décadas e décadas, séculos e séculos atrás, até mesmo antes de Cristo, já praticava essas práticas, gente. Então, por isso que eu sempre digo que o Egito era um país, pessoal, que ele era, assim, bem mais avançado, tá? Eles eram bem mais avançados do que acho que todos os outros, porque lá tinha faraó, né, gente? Faraó era tido como um deus para isso, então tudo que faraó queria, o povo fazia, né, e acabava realizando, né, algo assim bem mais aprofundado, infelizmente, né. Então fazia interpretação de sonho, acreditava-se na influência de algumas pessoas sobre a saúde de outras, tá? Tipo assim, se alguém está doente, né, ou chega algum ente querido que ele não via há muito tempo, então aquilo fazia, gente, com que aquelas pessoas pudessem melhorar. Então eles já tinham, pessoal, essa visão que a pessoa, ao sorrir, ao bem-estar no organismo daquela pessoa, vai fazer com que ela possa criar hormônio no organismo dela e pode ajudar no plano terapêutico dela, sabia? Como hoje é aplicado em alguns hospitais, pessoal. Vocês já viram isso lá em grandes hospitais aí fora? As pessoas entram lá, né, para fazer visita, no horário da visita. Aquilo são médicos e enfermeiros, tá? Então, eles entram, né, para cantar, para tocar, para fazer uma brincadeira lá para as crianças, né? E as crianças com aquilo, elas vão vendo, elas vão ficando alegres, elas vão sorrindo. Ela tira aquele cotidiano que está ali no hospital, praticamente muitas pessoas adoecem por estar lá dentro, porque é um local que tem muito doente, né, gente? Tem doente, então a camarada ele vai ver doente ali. Então, praticamente, eles estavam tentando retirar aquela cena daquele ambiente ali que trazia mal para aquelas pessoas. Então, chegavam lá, cantavam, faziam uma terapia com música, né, gente? Musicoterapia, cantava, fazia brincadeira. E as crianças deitadas no leito, né, com toda parenizada lá, e se levantavam no leito, e, por incrível que pareça, começavam a dançar, sorriam, crianças que não sorriam há muito tempo. Então, gente, eu participei, né, lá em Santana, quando eu fazia a graduação, era Anjos da Enfermagem, não sei se vocês já chegaram a ver. Então, a gente entrava nos hospitais, né, na ala onde tinha internado de oncologia, que é o câncer, e a gente realmente arrancava um sorriso daquelas crianças. Aquilo era tão gratificante para a gente, imagine para ela, né, gente? Então, muito tempo a gente fazia isso daí, eram os anjos da enfermagem, tá? Então, a gente praticava isso daí, pessoal. Então, acreditava-se na influência de algumas pessoas sobre a saúde de outras. É isso que a gente estava tentando fazer. Naquela época, já faziam isso, tá? Então, havia ambulatórios gratuitos, onde era recomendada a hospitalidade e auxílio aos desamparados também. Aquelas pessoas que não tinham para onde ir, que estavam com algum parente enfermo, né, e que chegavam lá para tentar ajudar a sanar a enfermidade do aparentado, né, gente? Então, foram evoluções de épocas e épocas até chegarmos à era de hoje. Na China, olha, gente, o que aconteceu? Os doentes chineses eram cuidados por sacerdote, né? As doenças eram classificadas da seguinte maneira. Então, o que eles faziam, né? Benignas, médias e graves. Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias. Quais eram essas categorias, gente? Né? Do grau da doença que se ocupava. Então, cada sacerdote, isso aí era engraçado, gente. Isso aí era engraçado. Então, cada tipo de sacerdote, ele era graduado para cuidar de tal tipo de doença. Por exemplo, naquela época, então, se diz, pessoal, se for uma doença mental, por exemplo, né, que era tido como castigo dos deuses, era uma pessoa que estava endemoniada. Então, cada sacerdote, eles tinham um grau para poder cuidar daquela doença. Tá? É como hoje, pessoal, tem na medicina. Por exemplo, temos o clínico geral, né? Não sei se vocês entendem assim. Tem o clínico geral, e que ele trata de clínica médica. Tá? Beleza. Aí, esse paciente descompensou, apareceu uma cardiopatia, precisa de uma especialidade bem maior, beleza. Então, o que ele vai indicar? Pro cardiologista.
apareceu uma pneumopatia, já indica para o especialista. Então, era tipo assim, pessoal. Então, os sacerdotes, eles eram classificados em graus de acordo com a doença. Então, não era qualquer sacerdote que podia chegar e tratar qualquer tipo de doença, não. Então, isso daí era bem interessante, pessoal. Então, de acordo com o grau da doença no qual se ocupava. Os templos eram rodeados de plantas medicinais também, tá? Ali, plantas medicinais, todo mundo tinha no quintal, né, gente? Eu não sei se hoje, como é na casa de vocês, tá, gente? Então, hoje em dia, as pessoas, é muito impregnada naquela técnica hospitalocêntrica, né, gente? O que é isso? A pessoa está embasada, hoje em dia, acostumadíssima, chegar no posto, senta na frente do médico, porque, encravou a unha porque tem que tomar um antibiótico, né, gente? Porque tem. Muitas das vezes o paciente chega lá e diz o antibiótico, quantas doses por dia ele quer tomar, quantas doses miligrama, quantas carteiras ele vai querer. O cara já chega dizendo, pessoal, qual a medicação que ele quer tomar, tudo. Tá? Então, só faltou ter o carimbo do médico. Tá? Então, o cara já chega dizendo o que ele quer tomar. Tá bom, gente? Essa prática que tem que ser esquecida hoje em dia, porque tá errada, não tá. Mas o SUS hoje trabalha, pessoal, de uma nova forma. O que ele faz? Né? Ele quer impregnar nas UBS, né, a política nacional de práticas integrativas e complementares. Olha só o que mudou dessa época para cá. Tá, gente? Olha só o que mudou. Tá? Muita coisa, porque os templos eram rodeados de plantas medicinais, gente. Então, quase todo mundo tinha no quintal, né, alguma ervazinha que servia para uma dor, para uma infecção, né, gente, para uma inflamação. A babosa, gente, conhece a babosa, pessoal? Bem? Sim. Alguém conhece a babosa? A babosa. Sim, professor, um anti-inflamatório muito bom. Inclusive, eu estou usando no meu machucado. Pois pode usar, né, gente? Então, a babosa, ela é boa para isso daí, tá, gente? Ela é boa para machucado, como anti-inflamatório, como antifúngico. Ela é conhecida a planta da imortalidade. Tá? Ela é conhecida como a planta da imortalidade. Ela serve para tudo, para fazer o emplasto, né? Para botar no local que está machucado. O cara foi jogar bola, bateu, babosa. Precisa para botar o cabelo mais grisalho, mais lindo, né, gente? Mais volumoso, mais brilho. Babosa, né? Inflamou? Taca ali a babosa em cima. Até para ferimento mesmo, pessoal. Já vi pessoas colocar. Aí eu sou meio pé atrás. Quando tem um ferimento, eu colocar babosa. Né? Sou meio pé atrás, porque ali já é uma solução de continuidade. Tá? Então pode irritar ali. Não sei, mas muitas pessoas fazem. Como eu falei para vocês, cultura e religião. Sempre vão andar ali casar. Tá? Então, gente, a gente viu uma disciplina aqui que era estudos regionais, gente, muito top a disciplina, a gente aprende muita coisa. Então, os meus alunos, eles foram aqui, pessoal, para o campo, né, fizeram vídeo para as pessoas explicando como era que fazia tal chá, qual erva, a gente para poder empregar, né, gente, isso aí é muito bom. Eu tenho, na verdade, pessoal, eu tenho um projeto para aplicar aqui em Laranjal, sobre a farmácia viva para eu implantar. Só que o problema é tempo, né, gente? Mas eu vou fazer esse projeto e vou convidar quem tiver vontade para a gente implantar a farmácia viva. Trabalhar com plantas medicinais, tá? Então, lá em Macapá, lá no IEPA, não sei se vocês conhecem, né, o IEPA. Conhece? Eu conheço, professor, inclusive já fui lá fazer um curso de ervas medicinais, né? E aí, muito gostou? Bom. Muito. A minha amiga Teca, ela é técnica de lá, né? Ela me mostrou e me ensinou muita coisa. Poxa, eu tenho certeza que você, meu querido, aprendeu muita coisa. Gente, é muito top, é muito bom. Muito. Eu até me arrepio. Gente, eu adoro trabalhar com plantas medicinais. Você conheceu o professor Mário Souza, um magrinho alto? Não, porque como eu fui para lá com ela, né? Com a Teca, que é essa minha amiga que trabalhava no IEPA, que ela é pesquisadora de lá. Só que eu tive muito acesso a outras pessoas, né? Porque, na verdade, não era pra eu estar lá. Eu fui lá de enxerido. Pois é, não, mas não foi de enxerido. Lá é aberto. Pode ir lá e pode o pessoal também, se quiser ir. Porque eu fui pro laboratório, que ela foi fazer as medicações fitoterápicas, né? É lá no Museu Sacaca, né? Fica dentro do Museu Sacaca. Nos fundos do Sacaca. Isso, nos fundos do Sacaca. Gente, então é muito bom. Lá, até há 2 anos atrás, pessoal, a medicação fitoterápica mais cara que tinha chamava-se R$13. Hoje parece que é 17, tá? Então, são loção, pessoal, spray, tudo eles fazem. É remédio mesmo ali. Então, esse rapaz que eu falei por eles, ele é o Maurício Souza, foi ele que pediu para eu implantar aqui.
farmácia viva. E eu tenho vontade de fazer isso ainda, pessoal. Eu vou fazer, em nome de Jesus. Então, ele disse que me ajudaria, se caso eu quisesse. Ia dar muito o que falar, gente, tá? Ele é biomédico, ele. Foi meu professor também. Quando veio um pessoal, professor, para ir para Laranjal, né, do IEPA, foi com uma outra fundação lá de Curitiba, se eu não me engano, queria fazer a implantação dessa farmácia lá em 2010. Logo quando eu morava lá na Macapá, e depois eles pegaram, queriam trazer, mas não deu certo, né? Porque não tinha alguém à frente para ficar. Eles vinham fazer o trabalho e depois iam embora. Mas eu lembro, eu vou perguntar para minha mãe quem era. Eu dei na verdade, um toque para o secretário nosso de saúde, Ted Marcel, né? E aí ele acenou positivo para mim, né? Para a gente tentar ver se a gente faz aqui. Mas isso daí, gente, sabe como é, tem uma burocracia, sabe como é que é, tem que ter ajuda, apoio político, enfim, a gente tem que correr atrás. Daí eu convido vocês, caso queiram participar algum dia, a gente vai colocar esse projeto. Eu fiz uma feira de ciências aqui na NERA, gente, sobre plantas medicinais. Foi uma das melhores turmas, gente, não é eu querendo me gabar, mas foi uma das melhores turmas. Os colegas, os alunos vieram para dentro da sala, colocavam um aparelho, né, gente, que ele joga, evaporiza o cheiro da erva, né, por exemplo, do capim-santo, da erva cidreira. Gente, precisa ver como aquela sala ficou perfumada de coisa cheirosa ali. Então, foi muito bom. Era uma das salas que praticamente não tinha como passar, porque era um barro no outro. Ainda bem que esse tempo não tinha pandemia ainda. E foi muito top, gente. Eu espero algum dia a gente possa trabalhar, depois de acabar essa pandemia em sala de aula. Vai ser muito bacana, muito top. Tá? Então, gente, naquela época, os tempos eram cheios de plantas medicinais. Hoje em dia, as pessoas são mais impregnadas nisso. Então, o SUS hoje, pessoal, está querendo ampliar, né, na atenção primária. A política já está fazendo isso. Lá no AVA SUS tem um curso que fala sobre... ele é exclusivo para agentes comunitários de saúde, tá? Mas vocês podem fazer. AVA SUS, né? Vai ter o curso de fitoterapia, e ensina você a fazer o chá, tudinho, a forma, tá, gente, que se faz, como colher, tudo isso daí, pessoal, para que vai servir. São N plantas medicinais lá, tá? Então ele já está impregnando essa prática no ambiente do SUS, né? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o que vai entrar aí? Fitoterapia, trabalho com plantas medicinais, acupuntura, medicina tradicional chinesa, a yoga, tá, gente? Meditação. Então, cara, são muitas coisas que tem lá bacana que dá para aproveitar no SUS e a gente só qual é o que você vê hoje lá? Pré-natal, hiperdia, né? Hipertensão diabético, que é mais teste rápido e o que é mais serviço de odontologia, pronto. Isso aí já é a atenção básica, tá? O SUS oferece. Gente, o SUS ele oferece tantos programas bacanas que hoje em dia eu acho que o sistema não sabe aproveitar. Né? Então, só como eu falei para vocês, o próprio SUS impregnou isso daí no seu ambiente, para vocês verem como precisa de política para que isso aí possa acontecer. Até hoje está se começando ainda aos poucos. Lá em Macapá tem um centro de fitoterapia, de práticas integrativas e complementares. Eu tenho vontade de entrar ali, mas eu nunca tive a oportunidade para ver quais as que eles impregnam lá. Tá, gente? Então, nesse tempo, hoje era rodeado de plantas medicinais. Os chineses conheciam já alguns tipos de doenças, como varíola, sífilis, né? A rubéola, gente. Qual é que a lepra daquela época, pessoal, que era chamada de lepra? Qual é, gente? Que também é uma doença pré-histórica, né? Que Jó, né, teve essa enfermidade, pessoal. Qual era a lepra daquela época, pessoal? Vocês sabem dizer? A HIV de hoje, professor? Oi? HIV/AIDS, é isso? Não. Era uma doença chamada de lepra. Era lepra. Tá, confundi. Sorry. Sabe me dizer qual é? Hein? Professor, acho que é a hanseníase. Bora lá, gente. É muito fácil isso daí. É muito fácil. E professor, é aquele leste que eles falam, o pessoal hoje em dia? Como é que é? Jó teve chagas. Né? Leste que eles falam hoje em dia? Leishmaniose? Leishmaniose. Pessoal, na verdade, a lepra, as pessoas, elas confundem muito a lepra com esses dois tipos de doença, né? Então, as pessoas, por que elas confundem? Porque realmente ela apresenta uma crosta, e realmente a ferida no início ela é muito parecida, tá? Então, gente, as pessoas confundem, né, tanto a hanseníase como a leishmaniose, e tinha uma outra doença, pessoal, que eu não me lembro muito bem, que ela também é uma doença exantemática. O que são exantemas, né, gente? São manchas avermelhadas, tá? Manchas avermelhadas que dá no organismo da pessoa, tá?
A leishmania, que é o leishman, né? As pessoas têm visto ela como a antiga lepra, tá, gente? Mas é a hanseníase, tá? A hanseníase que é conhecido como a lepra, que é uma doença pré-histórica. Por quê, gente? Porque é lepra. Porque ela é uma doença que ela dá em órgãos e tendões do corpo, tá? A Tayla também tinha falado que era Chagas também, né? Porque Jó teve Isso, Chagas. era a doença de Chagas, era a doença de Chagas, realmente. Era essa, gente, lembrei. Era essa. Então, a lepra, na verdade, gente, é a hanseníase, né? Que era tida como uma doença milenar, na verdade. Então, que Jó, ele foi acometido. Tá, gente? Jó, ele foi acometido com essas doenças aí. Tá? Então, eles conheciam alguns tipos de doenças como essa. A sífilis também, a varíola. Isso daí tudo, gente, são doenças exantemáticas. Tá? Que causa exantema, que é a mancha avermelhada no corpo da pessoa. Depois, a lepra, ela vai se evoluindo, vai tendo perda de sensibilidade, vai atingindo tendões, tá? Vai causar dificuldade na deambulação da pessoa, enfim, na claudicação, né? Então, ele já tratava a anemia daquela época também, já se viu, pessoal, que tinham que tratar com ferro, né? Dar o fígado do boi para poder, que é bom, tá? Devido à coloração escura, né? Já tinha alguns chá de ervas medicinais que eles faziam justamente para poder dar para a pessoa quando tinha anemia. Então, essas doenças de base, assim, fácil de tratar, né? Os chineses trabalham muito com isso daí, tá, gente? Até havia a construção de alguns hospitais de isolamento e casa de repouso. A cirurgia não evoluiu muito naquela época. Por quê, né, gente? Porque era proibida a dissecação de cadáveres ainda. Dissecação de cadáveres, gente, é quando a gente tem que abrir o corpo. Tá? Abrir o corpo da pessoa, né? Que você vai dividir músculo de veias, vasos, né, gente? Então, isso daí, de tendões, nervos. Então, a dissecação de cadáveres é quando você abre a separação desse corpo para poder fazer objeto de estudo. Isso que é dissecação de cadáver, tá? Beleza, gente? Então, esses que são os períodos pré-históricos que antecedeu essa mulher, né, que é a Ana Nery, que é Florence, tá, gente? Então, ela era conhecida, pessoal, por que Florence Nightingale, né? Era o nome dela. Então, ela era conhecida a Dama do Lampião, ou seja, a Dama da Lâmpada, gente. Sabe por quê? Alguém sabe me dizer? Hein? Era porque ela andava, assim, no caso, uma lamparina, com as luzes, quando ela iriam ver, vamos dizer, os pacientes. Quem dá mais, gente? Era, professor, era exatamente isso, era à noite, né, quando ela terminava de cuidar, no caso, na guerra, ela saía, né, tarde da noite, ela usava essa lamparina para ver outros doentes que já estavam abandonados, e ela ia lá auxiliar e tentar ajudar, tentar cuidar, na verdade. Isso mesmo, tá, gente? Então, os senhores estão certíssimos, foi isso mesmo que aconteceu. Então, Aí ela ficou conhecida, professora, ela ficou conhecida também como a Dama da Lâmpada. Isso, justamente. A Dama da Lâmpada ou a Dama do Lampião, tá? Tá certo. Lâmpada ou lampião é a mesma coisa. Algumas literaturas falam lampião, outras falam que é a Dama da Lâmpada, enfim, mas dá mesmo. Tá, gente? Porque realmente ela andava corredores e corredores, né? Os hospitais daquela época, porque não havia iluminação própria, né? Então tinha que colocar lá, né? Fazer uma lamparina, como o pessoal falava também naquela época. Nada mais é que desse formato, tá, gente? Colocava algodãozinho, sei lá, aqui na ponta e iluminava mesmo. Buscando seus pacientes para quem estaria precisando de ajuda ali. Aí, então, quando o pessoal viu ela também, o pessoal chamava ela de anjo de branco. Chamavam ela, tá? Porque lá vem o anjo de branco com a sua lamparina na mão. Eles falavam bem assim, tá? E aí, por isso que ela ficou conhecida como a Dama do Lampião, a Dama da Lâmpada. Olha, gente, ela nasceu no dia, né, que se comemora o dia do enfermeiro, tá? Nascida 12 de maio de 1820, lá em Florença, Itália. Era filha de ingleses, possuía uma inteligência incomum, né? Tenacidade de propósito, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército. Então, ela tinha essa facilidade, pessoal, de conversar com políticos, oficiais do exército, para dizer de que forma queria ajudar aqueles. Então, tal que ela entrou para o exército, né?
não como militar, e sim para poder tentar ajudar aquele soldado na guerra. Tá? Então, fazendo prevalecer suas ideias. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão e o italiano, além do grego e latim. Não, mais língua logo, não. Será que ela estudou tudo isso, pessoal? Por isso que Tia era vista como uma mulher muito formosa, né? Tia possuía uma inteligência quase que incomum. Então, no desejo de realizar-se como enfermeira, passa o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Olha só, pessoal, como era o estudo da enfermagem naquela época. Né? Então, tinha que ir para fora estudar, né, na igreja, né, e aprender práticas de enfermagem lá. Então, em 1849, faz uma viagem ao Egito e decide-se a servir a Deus, trabalhando em Cassel, Alemanha, entre as diaconisas, tá? Então, essa viagem que ela fez para o Egito foi para buscar todo aquele conhecimento que nós falamos aqui, tá? Por ser um país, pessoal, bastante avançado, né, em termos de medicina e estudos, porque lá, né, gente, vocês sabiam que eles tinham aquelas múmias, né? Eles guardavam as múmias lá. Então, as pessoas estudavam as múmias. Por isso que era um país também altamente avançado em relação em termos de medicina. Tá, gente? Então, Flores, fundadora da enfermagem moderna. Então, todas essas bases anteriores que vocês viram aí, né, antecedeu a fase de Ana Néria, diz que Ana Néria, gente, Ana Néria para frente, como é? Flores, pessoal, Flores Nightingale, tá? Então, ela foi a fundadora da enfermagem moderna. Por que, gente, vocês me dizem que ela foi a fundadora da enfermagem moderna, gente? Pessoal, vamos lá. E aí, meus queridos, por que vocês acham? Professor, por quê, né? Que ela foi a fundadora da enfermagem moderna? Porque gente, ela tinha uma visão melhor, mais à frente do cuidado com o paciente, com os enfermos. Ela veio com a higienização do ambiente, ela veio mais à frente do tempo do que os que já estavam lá. Corretamente, tá, gente? Então, o que tinha aqui no nosso país, né, eram práticas de enfermagem. Tá? Eram práticas de enfermagem, então era um conhecimento empírico ainda. Não tinha fundamento científico para aquilo. Olha o que ela fez, ela foi de Egito, ela foi para outro canto, ela foi buscar conhecimento, né? Aprendeu, ela que aplicou em grandes hospitais, gente, a técnica de asepsia. Por quê? Porque ela via que pacientes precisavam de trocar lençol de leito. Então, o paciente ficava ali, né, gente, saturado, com exudato, que é secreção purulenta, tá, gente, que a gente chama de exudato, secreção exudativa. Então, ela via o tão sujo de sangue, secreção sanguinolenta. Então, ela via que tinha que manter uma higiene ali naquele leito daquele paciente, senão ele ia adoecer mais ainda, aquela ferida dele infeccionar e causar o óbito nele, uma infecção generalizada. Então, de fora, ela começou a aprender essas bases aí, e ela implantou, né, gente, nos hospitais onde ela trabalhava, que tinha que ter já, trabalhar com a preservação, né, gente, como é, gente, a preservar a identidade do paciente, ela que colocava também nos hospitais, né, de lençóis, assim, fazia umas cortinas, pessoal, porque via-se a necessidade, né, de trabalhar a preservação da identidade da pessoa. Então, ter cuidado, gente, ter respeito pelo corpo da pessoa. A pessoa, né, fazer um curativo lá no camarada, e todo mundo ali vendo, que era muita gente numa ala, né, gente? Então, ela trabalhou dessa forma, aplicou várias formas de asepsia, tá, gente? Que é a limpeza de colchões, troca de lençóis de leito. Então, foi a parte dela, né, que isso daí foi começando a ser mudado em grandes hospitais. Tá, gente? Foi através de conhecimento moderno que ela buscou e trouxe a aplicar, né, no país onde se importava. Então, além do cuidado do paciente, observou a importância da asepsia, da nutrição, recreação e higiene. Foi isso daí que aconteceu, tá? Que o paciente precisava ter uma higiene íntima, o paciente precisava tomar um banho de sol, pessoal, tá? O paciente precisava ir também um pouco ao ar livre, que aquilo dali poderia trazer melhoras para o quadro de saúde da enfermidade dele, tá? Então, gente, ela nasceu em maio, né, de 1820, né, era de uma família altamente rica, né, 1838, ela viajava para a França, né, sim,
E era uma mulher totalmente que gostava, né, gente, também de diversão, ir para baile, né? Aquele baile daquela época era um baile chique, vamos dizer assim, nessa época, tá, gente? Então era uma mulher que ela gostava da diversão, sim, não era uma pessoa fechada somente para si, tá? Isso daqui, pessoal, são fotos mesmo, tá? Que a história não nos dá essa oportunidade de ver uma foto dela assim mesmo, novinha, ó, tá? Isso aqui é ela mesmo. Isso daqui são 19 anos dela, né? 19 anos dela. Parece-me que esse vestido dela era um vestido de noivado, tá? Aqui ela tinha 19 anos. Páginas de jornais, tá, pessoal? O que aconteceu, ocorreu realmente na época, tá? Em 7 de fevereiro de 1837, escreveu uma nota particular dizendo assim, pessoal, Deus falou comigo e me chamou para servi-lo. Foi aquela viagem, né, que ela fez para Egito, enfim. Então, ela não era serva de Deus, aí disse em suas palavras, que ela escreveu dizendo que Deus tinha chamado para ela fazer, para servir a ele, né? Então, a partir daí, ela convenceu-se, gente, né? Sentia-se que estava preenchendo os dias com coisas, né? Que coisas são essas? Cuidar de doentes, né? Ela viu realmente que era o que ela queria aqui. Quem me chamou? Ninguém me chamou, gente? Tá, gente? Então, esperávamos que as mulheres naquela época, né? Fossem calmas, fossem mulheres submissas, como nós falamos anteriormente, e compreensivas, tá, gente? E que não se ocupassem também com essas práticas assim, tá? Então, as mulheres, elas tiram, né, como algo assim, eu não sei, que tinha que ficar dentro de casa, não pode sair, praticamente não podia se expor muito ao público, tá? Porque feria as bases familiares, então, não esperava-se que uma moça seguisse uma carreira de verdade, elas podiam ser escritoras, governantas, tutoras, né? Mas ainda assim parecia aceitável que as mulheres se escravizavam naquela época. Então, por isso que eles tinham essas mulheres como submissa. Então, Flores, nada mais diferente de todas as outras, já era também nessa época. Então, praticamente não precisavam trabalhar para sobreviver, tá? Então, somente os pais é que tinham que sair para trabalhar. O pai, na verdade, né? Então, gente, daí, com 24 anos, né? Ela tinha o pessoal, né? Naquela época era realmente. Os hospitais eram locais de se temer, ninguém gostaria de entrar, mal administrado, eram locais sujos, não havia higiene íntima, higiene física do próprio local, os pisos não eram esfregados, né? As paredes continham umidades e fungos, colchões eram encharcados, né? Até mesmo com tipo de secreções, tá, gente? Secreções sanguinolentas, jogava o soldado ferido lá em cima do colchão, né? E ali ficava, não tinha aquele cuidado de limpar aquele colchão, porque o paciente ia adoecer mais ainda e infeccionar o machucado lá, tá? Os lençóis não eram trocados, né? Médico não lavava as mãos após um procedimento. Então, gente, imagina como era nessa época, né? Então, era um cuidado totalmente empírico mesmo, não tinha embasamento científico nenhum. Não tinha esse cuidado de trabalhar com asepsia naquele tempo, né? Então, eles não lavavam as mãos entre uma cirurgia e outra, né, gente? Achavam isso banalismo, tá? Que não precisava. Porque não tinha mesmo conhecimento para isso, gente. Então, por muitos anos, a sua família impediu de se tornar enfermeira, pois as enfermeiras tinham péssima reputação, tá? Eram bêbadas, atrapalhadas, sujas, mal educadas, meretrizes, preguiçosas, tá, gente? Tudo isso era visto numa enfermeira, gente. Tá? Era visto da pior espécie, era uma escória da sociedade, tá, gente? Então, tudo isso daí era visto como enfermeira, essas pessoas assim. Então, por isso que a sua família, né, impedia que ela fosse enfermeira, por isso, porque eram mal vistas pela sociedade, tá? E com essa informação, é possível entender por que a família de Flores se alarmou com a perspectiva de ela trabalhar em um hospital. Então, não aceitavam mesmo o pessoal daquela época. Aí ela foi em desencontro com a família, né? Passou a aceitar o que queria. Então, gente, secretamente começou a estudar, né? Livros, tá, gente? Livros de enfermidades. Então, ela começou a estudar, na verdade, há muito tempo antes que seus pais soubessem. Tá? Antes que seus pais soubessem, porque não aceitavam. Então, ela estudava escondida. A história diz que ela estudava escondida, no calar da noite, né? Ligava a sua lâmpada lá e começava a estudar.
Então, ela tinha livro, né, que falava sobre cuidar de enfermos, enfim, mas era muito bem escondido, tá? Então, ninguém quase suspeitava, né, desse lado secreto dela, que ela queria realmente, estava cada vez mais, era interessada, né, em ser enfermeira, tá? Daí houve, né, gente, em 1843, esse convite de um amigo, né, que lhe mandou informações sobre uma instituição de diaconisas, foi aonde ela foi estudar as bases da enfermagem, tá? Então, que eram senhoras muito parecidas com enfermeiras, né, lá na Alemanha, onde mulheres religiosas respeitavam, cuidavam dos doentes, sim, lá porque eram mulheres religiosas, tá, gente? Então, os sacerdotes, eles treinavam essas mulheres lá, e elas, sim, eram autorizadas, gente, pela igreja, pela própria igreja, a trabalhar com a enfermagem, prática de enfermagem, porque lá, sim, tá, elas eram religiosas e respeitáveis pela sociedade, tá, quando cuidavam dos doentes. Não, já não eram mais vistas, né, como bêbadas, mal atrapalhadas, prostituta, enfim. Tá, gente? Então, foi isso que aconteceu nesse período pré-histórico aí, tá? Só avançar um pouquinho aqui, ó. Ela trabalhou aqui de guerra em guerra, guerra da Crimeia, né? Então, foi guerras, relatos e relatos após guerra. Tá, gente? Então, aqui ela começou a trabalhar aí. Tá? Então, esses relatos aqui, ó. Esse hospital, gente, militar com 20 mil feridos, foi onde ela trabalhou também. Então, parecia um quartel de verdade, né? Era um hospital que só eram militares que trabalhavam lá. Então, ele tinha, né? O nome dele era House, né? 6 quilômetros de house sujos e camas, que... Sabe me dizer o que significa house, gente? Hein, gente? Corredores. Isso. Então, eram 6 quilômetros de corredores sujos e cama, né? Aí vocês imaginam, 6 quilômetros dá o quê? Eu acho que daqui da onde eu moro, perto da delegacia, aqui na Agreste, né? Entrada do hospital, até eu acho que o quê? Na beira, né? De um lado do outro era leito, né? Sujos e cama, né? Então era muito grande mesmo, realmente, e era muita gente que trabalhava ali, né? Que estava enfermo naquela época. Eram soldados da guerra, né, gente? Então, quantos mil, né? Por noite não eram feridos, né? Então, continha ratos, vazamento, não tinha água corrente, banheiros eram entupidos, a organização do hospital em colapso, tá, gente? Vocês estão vendo aí meu filho né, aqui na sala, tá metendo bronca. Toda vez que eu estou dando aula, ele acha de gritar. Então, gente, apesar da angústia de ter de deixar de lado os feridos, elas deviam esperar até que fossem solicitadas oficialmente para ajudar, né? Então, mas ela, como ela falou na história, ela era uma pessoa altamente inteligente, né? Tinha essa facilidade de chegar com oficiais, políticos, para poder entrar no exército a hora que queria, para ajudar os enfermos. Tá, gente? Então, Florence deu maior ênfase ao ambiente físico do que aos ambientes psicológicos e social, embora esses aspectos sejam englobados pelo primeiro, né? Ou seja, gente, o ambiente psicológico, né? Então, essa daqui é uma foto real, tá? Em que ela trabalhou com essas pessoas lá, né? Eram jogados realmente um por cima do outro. Foto real, tá, gente? Que é a história... Vocês podem procurar na literatura que vocês vão achar essa foto real dela mesmo. Tá? Então, tem várias fotos aí. Dá para você ver que tá bem recente, né? Preto no branco aí. Tá, gente? Então, era uma foto praticamente pintada, né, gente? Então, não existia nem máquina de tirar fotografia naquela época lá. Não sei se os senhores concordam comigo. A atuação de Florence como enfermeira, gente, né? Teve o período inicial da industrialização na Inglaterra e os campos de guerra da Crimeia, onde as péssimas condições de saneamento ambiental e o descaso em que se encontravam os pacientes, né, nos hospitais, resultavam em altas taxas de mortalidade. Gente. Foi aonde teve-se a ideia, né, realmente que ela teve de impregnar nos hospitais algumas práticas de asepsia, porque já se viu que muitas pessoas estavam morrendo naquela época, né? Então, muitas das vezes, soldados já estavam, muitas das vezes, né, já cicatrizada a ferida, né, a gente ia acabava que infeccionando novamente. Então, os hospitais eram locais totalmente sujos mesmo, que não se trabalhava com método de limpeza nenhuma. Tá? Então, segundo Florence, os elementos externos
ao paciente afeta a saúde e o processo de cura, tá? Que elementos são esses, gente, né? Por exemplo, iluminação, né? Os doentes têm, depois do ar puro, a necessidade de iluminação. Já se via, pessoal, que o paciente tinha que pegar um ar fresco, né? De ver a luz solar, enfim. Porque naquela época, muitas das vezes, né, gente, eram subterrâneos os centros de estudavam das pessoas, né? Então eram locais totalmente fechados, faziam umas cobertas, né, de palha mesmo, então era um campo de batalha, gente. Então ele era totalmente escuro. E que aqueles pacientes, psicologicamente, eles ficavam afetados com aquilo de estar lá todo o tempo, não conseguia ver a luz do sol. Então, já se trabalhava com esses elementos externos. Ela passou a trabalhar, tá? Então, que os doentes, depois do ar puro, né, tinha necessidade de iluminação, tá? E não é apenas a claridade que deseja, mas a luz solar direta, gente. Então, já se via o cuidado nessa época em que o paciente ele tinha que pegar uma luz solar, tá, gente? Então, totalmente só na sombra, ou no frio, né? No Brasil, um plano terapêutico, uma cura perspicaz para esse paciente. Então, que ele precisava, sim, ao pouco sair lá fora, tá? De ir lá fora pegar uma luz solar, porque aquilo fazia diferença na cura desse paciente. Enfermagem da doença, né? Arte e ciência que requer uma educação formal, organizada e científica para cuidados que sofrem com a doença, né? Outro elemento externo também, pessoal, né? Já se via a enfermagem como um tipo de ciência e arte, tá? Que já se tratava os pacientes, a enfermagem, como um processo de cuidar, certo, gente? Tem a função de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir também, o que seria obtido basicamente pela ação sobre o ambiente também, tá, gente? Então, Florence não utilizava a terminologia processo de enfermagem hoje empregada, tá, gente? Então, hoje nós trabalhamos com os 5 processos de enfermagem, tá? Que são, né? Identificação, diagnóstico, planejamento, implementação, que é a prescrição dos cuidados, e avaliação, tá? Então, identificar, tá, gente? Qual é o problema que está ocorrendo naquele paciente, tá? Dar um diagnóstico para ele, para aquele paciente. Diagnóstico de enfermagem não é diagnóstico de doença, gente. Diagnóstico de enfermagem. É totalmente diferenciado, tá? Implementar, fazer um plano terapêutico para aquilo, prescrever os cuidados. Então, nesse tempo, não se trabalhava dessa época, como é hoje. O processo de enfermagem são esses 5, tá? Implementação. Depois veio implementação e vem depois a avaliação, pessoal, tá? Então, o que são lá, né? Identificação, né? Diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Depois de todo esse processo, eu vou avaliar meu paciente para ver se ele tem um plano, se ele teve melhoras nesse processo aí, tá? Se houve cura, tá? Então, nesse tempo, não se trabalhava o processo de enfermagem, como hoje é, tá? Por ainda não ser ainda uma ciência, tá? Assim, considerado como uma ciência ainda. Beleza, gente? Então, mas valorizava práticas tais como, né, a observação, né? Já se valorizava que tinha que observar o paciente para ver se ele tinha um quadro de melhora. Então, a experiência e o registro de dados fundamentais para o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho que acentue a possibilidade de resolução, ter poder e resolutividade. Tá? Se esse paciente não teve melhora, então o que está faltando para ele? Né? Pode ser a mudança de leito, tá? Pode ser a troca de medicação, de algum remédio, pode ser uma compressa, tá, gente? Então, tudo isso daí já tinham, né, o desenvolvimento dessa metodologia de como uma outra ferramenta de trabalho, né, que possibilitasse, gente, numa outra resolução de cura para aquele paciente. Caso, né, assim, do jeito que nós estamos tratando esse paciente, não está tendo melhora. Então, vamos mudar um pouco essa metodologia, essa ferramenta de trabalho, para que esse paciente possa cuidar. Uma delas, gente, foi, né, a prática de asepsia, né, colocar cobertores nos leitos, que o paciente sofria frio, tá? Tratar aquele paciente também com, muitas das vezes, dava medicação para baixar a febre daquele paciente, e não baixava, então já tinha cuidado de trabalhar com a compressa, para ver se ajudava o efeito da medicação para baixar aquela febre. Então, eram essas práticas, gente, certo? Aí,
gente, olha, só outra foto, né? Outra foto real aqui. Essa aqui parece ser assim, bem mais antiga, né? Bem mais antiga mesmo. Olha o que dizia aqui, pessoal. Um dia as enfermeiras foram consideradas bêbadas, incorrigíveis e libertinas. Hoje a enfermagem é uma das mais respeitadas profissões no mundo. Então, essa mudança deve-se a Florence, né? E a sua cega determinação, tá, gente? Sua cega determinação. Então, realmente, hoje, pessoal, é uma das melhores ciências, né? Que trata de saúde, é a enfermagem. Porque nós estamos 24 horas por dia com o paciente, tá? Nós mantemos vigilância direta, tá, gente? Contínua em cima do paciente, né? A fisioterapia vai, trata e vai embora. A medicina chega, trata e vai embora. Mas a enfermagem, pessoal, é a responsável por estar 24 horas por dia mantendo hipervigilância ali naquele paciente, tá? Então, por isso que é uma das mais respeitadas profissões do mundo. Eu ainda digo assim que não é ainda das mais respeitadas, pessoal. Algumas literaturas consideram, mas tem muito ainda que se resolver para que possa ser realmente uma das mais respeitadas do mundo, tá? Então, essa prática aí deve-se a quem, gente? O sistema, né? Sistema, as pessoas, os próprios pacientes, tá bom, gente? Para poder tratar a enfermagem como realmente merece, tá? A enfermagem, segundo Flores, né, gente? Palavras dela própria. A enfermagem é uma arte. E para realizada como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo de Espírito de Deus é uma das artes. Pode-se dizer a mais bela das artes, tá? Por isso que em suas palavras, gente, ela disse que a enfermagem é uma arte, porque trata do corpo humano e pelo corpo humano ser o templo de Deus, tá bom? Por isso que com suas palavras ela dizia que a enfermagem é uma arte, tá? É uma arte, beleza, gente? A gente vai para o intervalo, aí a gente vai voltar aqui, gente, para falar, né, um pouquinho para vocês o significado, né, da lâmpada, tá? O significado de alguns símbolos, tá? Para a enfermagem. Eu acho que o senhor já deve até saber, e a gente vai entrar um pouquinho aqui para falar sobre a Ana Justina. Essa aqui merece também destaque, tá, pessoal? Que foi a Ana Nery, certo? Agora que tem gente entrando. Ainda, mas vamos lá. Tá bom, gente? E a gente vai tomar uma água rapidinho, um café, 10 minutos só, não pode exceder, tá bom, gente? Certo? Sim ou não? Tá ok, professor. Sim. Ok. 10 minutos só. Vocês Sim, estão professor. calados. Estão muito calados vocês. Bom, gente, aqui é o significado, né? Típico de uma segunda-feira. É verdade. Teve uma sexta aí que vocês estavam muito bem mais animados. Tá bom, gente? Então, vamos lá. E, bom, gente, de acordo com ela, né, esse é o significado dessa lâmpada. Essa lâmpada, tá, gente? Então, o significado dela aqui, ó. Para a enfermagem. Então, hoje tem uma cor, pessoal, tem cor, né, e tem o significado de cada coisa dessas aí. Então, é sentinela, né? Vigília constante, que era o que a Ana Nery fazia, né? Ela se mantinha em sentinela, vigiava constantemente, né, os seus enfermos, e o cuidado contínuo também, tá? Então, gente, essa cruz, né, vermelha, ela significa, né, ela significa ciência, ou seja, desculpa, a cobrazinha significa ciência, né? A lanterna, né, que é a lâmpada, vigia constante, né? E a cruz é o cuidado contínuo, né? Na medicina, uma cruz dessa, ela significa SOS, né? Salve nossas vidas, né? Na enfermagem, ela significa cuidado contínuo, tá bom? Esse que é o significado aí. Então, o que mudou, né? Florence foi a grande precursora do ato de cuidar do próximo. Também foi essencial para a evolução de técnicas do cuidado, como algumas que a gente viu aí, né? Além de ter seus conceitos utilizados como base para o desenvolvimento de novos procedimentos dentro da área da enfermagem, né? Então, ela foi uma pioneira, né, nesse processo de cuidar da enfermagem aí,
ajudou muito, né, pessoal? Teve muito a desejar, ou seja, a gente não teve quase que nada a desejar, por quê, né? Porque praticamente ela que fundou a enfermagem moderna hoje, né? Então, antigamente era um tratamento totalmente empírico, e hoje a gente já pode ver que ela mudou muita coisa mesmo, né? O avanço tecnológico e medicinal pelo qual passou o mundo também foi observado no âmbito da saúde e, portanto, na profissão de enfermeiro. Então, com o avanço científico, com o avanço tecnológico, né, praticamente essa profissão, gente, né, teve uma explosão aí, né, no nível de conhecimento. Então, foi muito bom para que a gente pudesse ter hoje a enfermagem como uma ciência propriamente dita, né? São estudos feitos e embasados em ciência, tá? Então, isso daí ela colaborou fielmente para que pudesse impregnar, pessoal, a enfermagem moderna, tá? No nosso país e no mundo. Outra pessoa também de suma importância, né, foi a Ana Nery, né, conhecida como Ana Nery, que o nome próprio dela era Ana Justina, né? Ana Justina Ferreira, baiana, né, que nasceu nasceu lá em Salvador, né, gente? Então, também trouxe bastante avanços, né, para a nossa enfermagem moderna de hoje. Tá? Então, casou-se com Isidoro Antônio Nery, enviuvando-se aos 30 anos de idade, né? 15 de agosto de 1864, parte para a Guerra do Paraguai, onde seus filhos serviam o exército e improvisa hospitais e não mede esforço no atendimento aos feridos. Também, praticamente, seus cuidados eram voltados, né, gente, também aos cuidados de Florence Nightingale, Ana Nery, né? Gostava muito de trabalhar na guerra mesmo. Então, nesse período, né, de 1814, né, a 1880, né, foi o período do nascimento dela, de Ana Nery, né? Então, na cidade de Cachoeira, província da Bahia, esses 2 filhos que ela teve foram recrutados pela Guerra do Paraguai, e aonde ela disse assim, né, se eu tiver de ir para a guerra, eu vou, né, a gente trabalhar e cuidar ali perto onde meus filhos estejam, né? Foi o que ela fez. Então, por questões familiares, coloca-se à disposição para ir à Guerra do Paraguai, onde improvisou hospitais para atender os soldados, né? Então, ali eram tudo feito pelas mãos dela, pessoal, improvisar hospitais, cuidar, gerenciar, tudo isso daí.